Quando você cresce na pobreza, a escola não te ensina só matemática ou gramática. Ela te ensina qual é o seu lugar. Não de forma direta, não em voz alta, mas de 1000 maneiras silenciosas. Você aprende que fazer muitas perguntas te torna problemático, que sonhar grande é irrealista, que se expressar é ser difícil. E a lição fica clara. É melhor não se destacar, não incomodar, se encolher. Não está no currículo, está no ar. Você vê crianças confiantes serem chamadas de líderes, enquanto as pobres que falam o que pensam são mandadas para a diretoria. Observa quem recebe incentivo para ser corajoso e quem é mandado ficar quieto. Se você cresce com dinheiro, a educação é expansão. Se você cresce sem ele, a educação é resistência. Te ensinam a obedecer, a se adaptar, a não criar ondas. Você não aprende a confiar em si mesmo. Aprende a duvidar. Não aprende a explorar. Aprende a suportar. E com o tempo, algo perigoso acontece. Você confunde obediência com inteligência. Acha que ficar quieto é ser sábio, que não pedir ajuda é ser forte, que se sacrificar pelo sistema é ser bom. E se todas essas atitudes de bom aluno não foram feitas para te fazer crescer, e se foram criadas para te manter no seu lugar? Esse vídeo não é sobre culpa, é sobre verdade. Uma verdade enterrada sob silêncios, vergonha e décadas de condicionamento geracional. Porque talvez o sistema educacional para os pobres nunca foi feito para empoderar. Talvez ele foi feito para conter. E talvez, só talvez, dar nome a essa verdade seja o primeiro passo para quebrá-la. Chamam isso de educação, mas para milhões de crianças pobres, não se trata apenas do que se ensina, mas do que se treina. E o que se treina não é a inteligência, é a obediência. É um currículo invisível que corre por baixo de cada aula, um conjunto oculto de regras que te ensina como existir no mundo, mas só dentro de certos limites. Regra número 1. Não peça demais. Querer mais é ser ganancioso. Agradeça por estar aqui. Regra número 2. Siga instruções, não seus instintos. Criatividade é bagunça. Fique na linha. Seja previsível. Regra número 3. Decore a prova. Não entenda a verdade. Compreensão real não importa. O que importa é performance. Nas escolas de elite, as crianças são ensinadas a questionar, debater, experimentar. São incentivadas a pensar criticamente, a liderar. Mas nas escolas públicas de bairros pobres, a mensagem é outra. Ali, sucesso significa seguir regras, não ter confiança. Uma criança levanta a mão com uma resposta diferente. Não interrompa. Outra desenha algo criativo. Isso não é o momento. Alguém fala sobre injustiça. Agora não. O que se recompensa não é a voz, é o silêncio. E não está só na sala de aula, está no ambiente, na falta de recursos, nos prédios caindo aos pedaços, nos detectores de metais, nos banheiros sem papel. A mensagem é clara. Você não importa tanto assim. As crianças pobres aprendem cedo, cabeça baixa. Não cause problema. Não espere ser ouvido. Apenas aguente. Termine o ensino médio. Arranje um emprego. Sobreviva. Mas você não pode ensinar uma criança que ela é pequena e depois esperar que ela cresça. E aí está a tragédia. Porque não se forma só o acadêmico, se forma a identidade. Uma criança que é corrigida o tempo todo, punida por ser curiosa demais, barulhenta demais, sensível demais, aprende a se desconectar de si mesma. Aprende a medir seu valor pela aprovação externa, não pela autenticidade. Para de confiar em sua própria intuição. E isso aparece mais tarde na vida. Nos relacionamentos,
Ela se desculpa o tempo todo. No trabalho, cobra menos do que vale. Nos conflitos, trava. Diante das oportunidades, duvida. Porque ensinaram a ela que se destacar é perigoso. Que errar é vergonhoso. Que falhar merece punição, não aprendizado. E o pior, ela acha que a culpa é dela. Não vê um sistema que falhou com ela. Vê a si mesma como insuficiente. E assim, o ciclo continua. Não por falta de capacidade, mas por condicionamento. Condicionamento para se diminuir, para evitar riscos, para pedir permissão antes de tentar. O currículo invisível não forma estudantes, forma adultos que aguentam calados. E mesmo assim, eles sobreviveram, aguentaram, se adaptaram de formas que nenhuma prova consegue medir. Isso não é fracasso, é genialidade sufocada. Imagine se essa genialidade nunca tivesse sido enterrada. Se ensinássemos às crianças que elas são mais do que suas circunstâncias. Se criássemos sistemas que alimentassem a voz, não o silêncio, a curiosidade, não a conformidade, a confiança, não o medo. O mundo não seria apenas mais justo, seria mais completo. Porque quando você silencia a voz de uma criança, não cala só uma pessoa. Você tira do mundo tudo o que ela poderia ter sido. E o mais doloroso é que ela nem sabe que isso está acontecendo. Ela acha que é normal. Acha que o problema é ela. Mas quando você enxerga o padrão, pode quebrá-lo. E é aí que tudo começa a mudar. A gente costuma pensar na pobreza como algo financeiro, mas o tipo de pobreza que mais gruda é emocional. Se você cresceu em um ambiente pobre, provavelmente não faltou só dinheiro. Sobrou uma mensagem repetida várias vezes. Você não merece mais. Não foi um trauma isolado. Foi nas rotinas, nos comentários, nos olhares. Você via adultos sempre exaustos. Aprendeu cedo que descansar é egoísmo. Diziam para não pedir demais. E se você ousava desejar algo melhor, roupas melhores, um bairro mais seguro, um futuro diferente, te chamavam de ingrato. Isso forma uma mentalidade silenciosa, persistente, perigosa. Você vira adulto com culpa de descansar. Cobra menos do que vale. Pede desculpa antes de falar. Sente que precisa provar seu valor o tempo inteiro. No trabalho, nos relacionamentos, até nas redes sociais. Esse é o custo emocional de crescer na escassez. Você não sente só falta de dinheiro. Você sente que o problema é você. Aquela voz na sua cabeça diz: quem você pensa que é? Não vá longe demais. Gente como você não chega lá. E a maioria nem questiona, porque essa voz soa familiar. Soa como seus pais, seus professores, sua cultura. Soa como casa. Aí entra a vergonha. Vergonha de sonhar alto. Vergonha de ter mais sucesso que sua família. Vergonha de querer uma vida que não seja só sobreviver. Às vezes, você trabalha demais para compensar. Ou diz sim para tudo por medo de conflito. Ou até sabota o próprio sucesso, porque lá no fundo, acha que não merece estar ali. E sabe o que é mais louco? Você não é preguiçoso, você não está quebrado. Você só está carregando regras de sobrevivência que aprendeu criança. Regras que te treinaram para não crescer. Por exemplo, aprendeu que falar o que pensa irrita os outros. Que dinheiro muda as pessoas. Que ambição é arrogância. Que querer demais te torna um alvo. Então, você se encolhe. Não tenta o emprego melhor. Filtra suas ideias para não incomodar. Evita relações que exigem sua evolução. Não porque não pode, mas porque te ensinaram que jogar pequeno era mais seguro. Até o amor vira uma troca. Você agrada, prova, atua, porque no fundo ainda está tentando merecer ser visto. E o mais cruel, você acha que,
É assim mesmo. Não vê o condicionamento. Não vê que isso é resposta de sobrevivência. Porque ninguém te disse, essa dúvida, antes de falar, foi aprendida. Esse medo de ocupar espaço foi aprendido. Essa culpa por crescer também. Não é sua essência. É o que te ensinaram. E se você não dá nome a isso, vai continuar vivendo do mesmo jeito. Preso no ciclo de pensar demais, se esforçar demais, se valorizar de menos. Então vamos nomear. Se te disseram, fique no seu lugar, isso não foi proteção, foi programação. Se sua família te fez sentir culpa por mudar, não foi por maldade, foi por medo. Eles queriam te proteger, mas proteger não é libertar. Agora, a escolha é sua. Vai continuar carregando essa vergonha? Vai viver segundo regras criadas para uma versão antiga de você? Porque aqui vai uma verdade. Você nunca foi o problema. Você só se adaptou a um sistema que precisava que você se sentisse pequeno. E só o fato de você estar aqui, questionando tudo isso, já mostra. Você nasceu para mais. E não precisa de permissão para buscar. Vamos falar sobre ambição. Quando você cresce na pobreza, a ambição nem sempre soa como inspiração. Soa como ameaça. Porque ter ambição significa mudar. E mudar assusta. Em famílias onde sobreviver é a regra, querer mais pode parecer traição. Você diz que quer sair do seu bairro e te chamam de metido. Você diz que quer abrir um negócio, te mandam parar de sonhar. Você diz que sobreviver não é o bastante, te chamam de ingrato. Mas não é só crítica, é medo. Medo de você ir embora. Medo de o sucesso te mudar. Medo de você fracassar, e isso confirmar os piores medos deles. Então, para te proteger, tentam te puxar para baixo. Seja realista. Não se iluda. A vida é dura. Aceita. E devagar, essa voz vira sua. Você começa a acreditar que estabilidade é o objetivo, que estar seguro vale mais que ter propósito. Vai diminuindo seus sonhos. Se conforma com menos. Encolhe sua visão para caber no seu entorno. E depois se pergunta, por que estou me sentindo preso? É assim que a pobreza geracional se esconde bem na sua frente. Nem sempre é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. Nem sempre é imposto, é herdado. E o mais trágico é que muitas pessoas nem percebem que estão passando isso adiante. Acham que estão sendo amorosas, sábias, protetoras. Mas, na real, estão ensinando medo. E medo é um péssimo educador. Te ensina que correr riscos é burrice, que sonhar é ser ingênuo, que errar é o fim. Mas sabe o que o medo não te ensina? Que crescer vale a pena. Que sucesso não te faz arrogante, te faz referência. Que a sua história pode ser prova do que é possível. Porque aqui vai a real. Você não nasceu para repetir os medos dos seus pais. Você nasceu para reescrevê-los. E isso não é traição. É evolução. Você não honra sua família ficando pequeno. Você honra mostrando que existe mais do que só sobreviver. Você não os abandona por crescer. Você mostra uma porta que eles nem sabiam que existia. E se eles ainda não conseguem passar por ela, tudo bem. Talvez a sua coragem seja exatamente o que eles sempre precisaram. Talvez você nunca foi ambicioso demais. Talvez você só foi o primeiro a lembrar o que realmente era possível. Seção 5. Reescrevendo o futuro. Ação, cura e expansão. Então, o que fazer? Como começar a desaprender tudo o que te ensinaram para você se encolher? Você dá nome. Você questiona. E aos poucos, reescreve. Aqui está como prima questione sua culpa. Na próxima vez que sentir culpa por descansar, pedir mais ou dizer não, pare. Pergunte: essa culpa me protege ou me limita? Segunda:
Pratique ocupar espaço. Fale naquela reunião. Dê sua opinião sem pedir desculpas. Poste o que pensa, mesmo imperfeito. O mundo não acaba e sua confiança cresce. Terceiro, cerque-se de quem te expande. Procure gente que também veio de onde você veio, mas escolheu diferente. Eles são a prova de que dá para fazer. Quarta, reescreva o que é ambição. Querer mais não é egoísmo, é acreditar no seu potencial. Isso não é arrogância, é responsabilidade. Quinto, quebre o ciclo com força. Você não precisa justificar seu processo de cura, mas também não precisa escondê-lo. Sua voz pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para encontrar a dela. E o mais importante, curar não é odiar de onde você veio. É se recusar a deixar que isso defina para onde você vai. Você pode honrar suas raízes e, ainda assim, crescer além desse solo. Você pode amar os seus e construir uma vida que eles nunca imaginaram. Você não precisa escolher entre lealdade e crescimento. Você tem o direito de ser tanto o legado quanto a ruptura. Então, se você estava esperando um sinal para ir além, para parar de esperar, de se encolher, de se desculpar por querer mais, esse é o sinal. Você não precisa de permissão para se curar. Não precisa de aprovação para crescer. E não precisa continuar se diminuindo só para manter os outros confortáveis. Você não é egoísta. Você não é demais. Você não está errado. Você só está pronto. Então vá